Nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 24 do capítulo 19 de Provérbios, que diz assim, a preciosa, maravilhosa, poderosa palavra do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Amém. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Senhor de nossas vidas. Ó Deus, contemplar os teus atributos, todos os nomes, Pai, quando vamos nos dirigir ao Senhor. Ó Deus, a sensação, Pai, de quando declaramos é que não é suficiente, mas Deus, daquilo que o Senhor se revelou a nós, Pai. O teu poder, a tua majestade, a beleza da tua santidade, Pai. Nos humilha, nos faz reconhecer quem somos. Nos faz reconhecer a nossa dependência, Pai. Arranca de mim, Pai, os meus próprios planos, que em minha vã, inútil, tola sabedoria eu fiz para a minha vida. Nós queremos viver, Pai, a tua vontade. Foi para isso que nós fomos criados. Faça-se então, ó Deus, a tua vontade. Venha o teu reino, assim como na terra, assim como nos céus. Ó Deus, nós suplicamos pela tua vontade, porque não é falha, mas porque é boa, porque é perfeitamente boa, porque é agradável, porque é o melhor para as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, pela tua palavra que nos salvou, ao ouvi-la, Pai, caímos em convicção de perdição, de pecado, e olhando então para Jesus Cristo, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, corremos então em direção a Ele. E agora, Deus, unidos a Cristo, nós suplicamos pela mesma palavra que nos salvou. Nos instrui, Deus, nos exorta, nos conforta, nos edifica, nos vivifica, nos encoraja, Pai, para assim cumprirmos o propósito da nossa existência. Queremos, Pai, comer, beber e fazer todas as demais coisas para a tua glória. Ajuda-nos, Deus. Suplicamos assim, Pai, para que o Espírito Santo, no seu poder, mova e transforme os nossos corações. Em nome de Jesus, no nome poderoso de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. De todas as instruções que um sábio, que um homem sábio, que uma mãe sábia, ele pode deixar para os seus filhos, uma das coisas que eles mais desejam é que esteja longe dos seus filhos a inércia, a ociosidade, a preguiça. Salomão, o sábio, se não o autor deste, mas o que compilou todas essas palavras de sabedoria desse livro maravilhoso, que não apenas nos mostra conceitos de padrões morais, ou então porçõezinhas de sabedoria para viver essa vida, mas muito mais do que isso, ver Cristo, que é a sabedoria de Deus, em cada verso ver Cristo aqui, poder saber que podemos viver assim essa vida que agora é e para a vida que há de ser. Isto sim é gratificante, isso sim é maravilhoso. Isso sim é benefício real e a gente diz então, eu quero, dai-me, Senhor, mais disso. E aí então nós vemos como somos tolos quando não ouvimos, quando nós não guardamos, quando nós não nos revestimos dessa sabedoria.
E a gente sabe quais são as consequências. Levo vocês, então, à infância. Ou levo, então, aos pais aqui, como se preocupam com os seus filhos, quando eles não absorvem na obediência a sabedoria que os pais tanto querem inculcar nos filhos. Ou os prejuízos que nós já tivemos porque não colocamos em uso a sabedoria que aprendemos, ou porque desprezamos de alguma forma. Hoje nós ouvimos muito falar sobre vencer na vida, alcançar um lugar ao sol. Esse mesmo sábio, quando escreve Eclesiastes, ele vai falar uma vida sem sentido, uma vida vazia, que ao ler Eclesiastes profundamente, com atenção devida, a gente pode entrar numa depressão de dizer assim, rapaz, que cara negativista. Ele fala que nem dinheiro, nem alegria, nem sabedoria, nada, nada, nada. Ele já conseguiu tudo isso e disse que não tem valor nenhum isso, não faz sentido nenhum. Então eu vou morrer. Eu prefiro a morte, eu prefiro ficar boiando aqui. O sábio, ele quer dizer, numa vida justamente embaixo do céu, embaixo do sol. O sábio, ele quer dizer, olha, se você não colocar Deus, se você não levar em conta Deus em todas essas coisas, não faz sentido. Por isso que a nossa sabedoria aqui tem que ser Cristo. Ao olhar para a preguiça, ao olhar para a ociosidade e ver os prejuízos dela, eu preciso ver quem é o modelo de agente ativo, continuamente ativo, daquele que não é preguiçoso, daquele que trabalha até agora. Eu preciso ver em Cristo Jesus e eu preciso então ver os benefícios não apenas terrenos, mas os benefícios eternos. Prestem bem atenção, quando a gente fala com os nossos filhos para não serem preguiçosos, treinamos eles para não serem preguiçosos em quê apenas? Nos estudos, nas obrigações diárias da casa, mas e no exercício da piedade? Nós ensinamos os nossos filhos a não serem preguiçosos, a fazerem o bem ao próximo, aos seus próximos, mais próximos, como os dentro de casa, como os da igreja. Ensinamos a ler a Bíblia ou apenas um momento do dia na refeição religiosamente. Será que nós ensinamos eles a não serem ociosos, a não serem preguiçosos, na piedade, na comunhão com Deus? Será que treinamos os nossos filhos arduamente? Será que nós projetamos isso na vida dos nossos filhos, para que eles não sejam tão ociosos e preguiçosos na piedade como nós somos? Será que é uma semente piedosa que eu quero deixar para essa vida, ou somente alguém que não vai ser preguiçoso para alcançar o seu lugar ao sol? Ele só vai ter benefício para essa vida, e quer que você acredite ou não em Deus, na eternidade, ele morre, você também morre. Vai deixar tudo aqui, e aí eu vou dizer a você, faz sentido? Não vai fazer sentido, se nós não olharmos para uma perspectiva acima do sol, acima do céu, se nós não olharmos para Deus, e ver que essa preguiça, veja, diz respeito ao que eu faço com minhas mãos, mas diz respeito também no que trabalha o meu coração, no que planeja o meu coração, no que executa o meu coração. Queridos, o versículo 8, a preguiça faz cair em sono profundo. Olha uma das coisas que a preguiça faz. Ela faz com que a gente caia em sono profundo. A preguiça, ela é um entorpecente. O que é que acontece, irmãos, quando nós caímos em sono profundo? O que é que acontece? Não acontece nada, pastor. Quando eu caio em sono profundo, não acontece nada. Acontece. Você sonha. E você passa a ser apenas um sonhador. Nenhum dos aviões que você planeja decolam, levantam voo, atravessam as nuvens, vão embora, porque tudo que você faz é apenas sonhar, é apenas planejar.
Você conversa com um preguiçoso, certamente alguém vai dizer, rapaz, que desperdício, né? Pessoa tão inteligente. Quem nunca ouviu isso? Parece que a preguiça é uma virtude, né? Porque a gente ouve até alguém elogiando o preguiçoso. Eu já vi isso muito acontecer. Não é virtude. É uma vergonha, é pecado. Mas eu já ouvi alguém atribuindo sabedoria a alguém que é ocioso, alguém que é preguiçoso, alguém que é apenas sonhador. É um meio elogio. Rapaz, ele é tão inteligente. Se ele executasse tudo isso aí, se ele acordasse, se ele se levantasse, sacudisse o pó, e ele colocasse em prática, se ele corresse atrás, se ele se esforçasse, se ele madrugasse, se ele perdesse o sono, as horas de sono, tentando colocar em prática, tentando executar os seus sonhos, ele estaria longe hoje, ele não estaria no mesmo lugar, apodrecendo. Ou melhor, congelado. O preguiçoso, ele está congelado, sua mente trabalha, mas então ele está ali, paralisado. Ele não se move. E aí, as desculpas são inúmeras, porque eu já faço demais. Vejam, eu quero que vocês prestem atenção nas desculpas do preguiçoso. Porque eu já faço demais. Na leitura continuada, nós vimos o servo, que em vez de reclamar, deve dizer, eu sou um miserável, eu sou um servo inútil, porque eu só faço aquilo que eu sou ordenado. Eu deveria fazer muito mais. Mas veja, o preguiçoso também, ele olha para todo mundo ao seu redor. Ele olha para todo mundo ao seu redor. E aí ele diz assim, eu vou fazer isso para essas pessoas, eu não sou besta. Ou então o preguiçoso vai dizer, espera aí, somente eu que vou fazer. E aí, irmãos, eu não vou esgotar nosso tempo precioso dando exemplos de justificativas e de razões, entre aspas, que o preguiçoso sempre tem. Que o preguiçoso sempre tem. Veja, uma das coisas que a gente mais trabalha aqui com os jovens da igreja é quando ele diz assim, a gente quer casar. Eu quero casar com aquela moça, pastor. Uma das coisas que a gente mais pega no pé dos jovens é que eles acordem desse sono profundo. É que eles acordem desse sonho. A gente teme quando as pretendentes não enxergam, quando as pretendentes são iludidas, quando elas são hipnotizadas, quando ele consegue desviar a atenção dela e dizer, o que eu já faço é suficiente. Vejam, você vai casar para quê? Redes sociais, para ter uma companhia, para sair da casa dos pais chatos, para ter independência, para usufruir do sexo. Veja, casamento, um dos propósitos é ter filhos, e é dispendioso e é trabalhoso. No casamento, não querer ter filhos, protelar, é pecado fazer isso. Se você não está disposto a isso, veja, não case. Não case, porque veja, você vai chegar do trabalho cansado, quebrado, e você vai encontrar sua esposa precisando não somente de sexo, precisando de quê? De auxílio e de suprimento espiritual e emocional. E os seus filhos, da mesma forma, fisicamente, eles vão precisar brincar com o papai, subir nas suas costas, e ele vai precisar também ouvir exortações, talvez ser disciplinado, também ser amado, e na disciplina é uma forma de amor também, né? Mas, enfim, vai ter que ser conversado com ele. Um pai que chega cansado, eu vou logo meter o cinto nele. Eu estou cansado e o que justifica isso, então eu vou acordar mais cedo amanhã, eu tive um dia difícil. Não case. E também não se abrase. E também não fornique.
E aí você diz assim, pastor, está falando só com os pretendentes? Infelizmente, dizer essas coisas aos casados é terrível. Dizer essas coisas aos casados aqui, exortar os casados, veja, é para a gente atrofiar mesmo. É para eu e você, homens, atrofiar mesmo. Se atrofiar todinho, se entrar dentro de nós assim com vergonha. De imaginar que minha esposa está dizendo isso de mim. De que eu sou um preguiçoso. De que eu já faço o suficiente. E que eu já estou cansado demais. E que isso não é responsabilidade minha. Que vergonha para a gente. O preguiçoso, ele mergulha num sono profundo. Ele sonha. E tudo ao redor dele congela. No seu pensamento, porque o mundo gira e a sua família precisa de você. E aí o que acontece com esse preguiçoso? Ele vem a padecer de fome. A preguiça faz cair em sono profundo e o ocioso, e esse preguiçoso, ele vem a padecer de fome. Vai passar necessidade. Veja, se a sua ociosidade for quanto ao trabalho, vai faltar coisa na sua despensa. Se a sua ociosidade for quanto à proteção da sua esposa e filhos, do cultivar a sua esposa e seus filhos, eles vão padecer. Necessidades. Sua esposa e seus filhos talvez estejam padecendo de fome, veja, de proteção. Que fome é essa? Proteção e de todo cuidado, de todo cultivo. Aquele mandato masculino que foi dado ao homem no jardim. Mulheres, é também muito feio uma mulher preguiçosa. É muito feio uma mulher preguiçosa. Ainda que sua mãe tenha lhe defendido e não deixou você fritar um ovo, não deixou você passar um pano na casa, porque ela achou que isso era ser uma princesa. Veja, nada impede de que você aprenda e faça agora. É muito feio uma mulher preguiçosa. Mulheres, os homens reparam isso em vocês. E os que reparam somente por fora e esquecem de ver isso, eles vão se surpreender quando chegarem dentro de casa. E eles verem uma casa bagunçada, uma casa suja, as coisas fora de ordem quando ele não esteve em casa. É muito feio para uma mulher. Veja, eu estou colocando no sentido maior e menor, não. Igualzinho, é vergonhoso para os dois. É porque eu sei, irmãos, que numa proporção maior são os homens, infelizmente. Infelizmente, numa proporção maior. A minha visão, pelo menos o que eu vejo, é mais com os homens, essa preguiça. Essa ociosidade. Eu não sei, irmãos, olha, eu não sei o tempo que o homem precisa se dedicar à sua família e o trabalho. Eu não sei que reivindicação de ociosidade é essa que os homens têm. Não é porque eu tenho que ter um tempo para meus amigos e para jogar bola com meus amigos. Estou usando um exemplo, tá, irmãos? E é pecado jogar bola, pastor? Antes que alguém venha me perguntar, não é pecado, a não ser que você esteja jogando com escarnecedores. E aí aquele futebol é nojento, você não deveria estar nem ali. O que é que tem perder essa sua diversão? É a única coisa que eu me divirto. O que é que tem você perder por conta disso? Tua diversão é tua esposa, rapaz. Acorda, menino. Tua diversão é tua esposa. Vende o videogame. Quando tu casar, vende o teu videogame. Vende a bola de futebol, vende a chuteira. A tua diversão é tua esposa. São os teus filhos. O teu prazer são eles e somente eles. Que tempo é que você acha ainda para os amigos? Eu não entendo. Que tanto tempo é esse? Que as pessoas encontram ainda para se devotar, para se apartar para longe das suas esposas, para se apartar vou passar uns dias longe da minha esposa, um dia longe dos meus filhos.
para me divertir, para descansar. Descanso da minha esposa, descanso do meu marido, descanso dos meus filhos. Que argumento dos infernos! Que Deus nos livre, irmãos. Não podemos permitir, homens e mulheres, de que a nossa família venha a padecer qualquer dessas necessidades físicas, espirituais e emocionais. Principalmente a vocês, homens. Abandonem a preguiça e o ócio em nome de Jesus. No versículo 24, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Em algumas traduções, e o original dá para traduzir, o preguiçoso mete a mão no peito. Certamente mete a mão no peito porque ele quer abrigar sua mão do frio. E ele botava a mão por dentro da blusa e ele só quer o quê? Comer e quer se abrigar do frio, né? Ele quer se aquecer e quer encher o bucho. Só que ele não quer ter trabalho nenhum para manter-se aquecido, nem muito menos para comer. Mas, veja, como está a tradução aqui? Nossa, mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. No curso de missões que eu fiz lá em Recife, os meses que eu morei lá, tinha um rapaz que toda vez a gente dizia assim, preguiça, quer comer? Quero. Vá buscar o prato? Quero, mais não. Virou tipo um moto, virou tipo uma canção para ele, né? Preguiça, quer comer? Quero. Vá buscar o prato? Quero, mais não. Veja, a pessoa está com tanta preguiça que ela não quer levar de novo a comida na boca. Ele está usando aqui, irmãos, um exagero mesmo. Ele está usando um exagero para aquele que quer comer, mas que não quer ter o trabalho de botar a comida na mesa. De correr atrás dos suprimentos. Fazer jus àquilo que está ali. Veja, algumas pessoas conseguem, irmãos, com o desdobro fazer isso. Com enroladas. Veja, viver a vida toda à custa dos outros. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não é pecado você receber a ajuda de quem quer que seja. O que é pecado é você dormir em sono profundo, sabendo que as pessoas vão te dar. Sabendo que as pessoas vão te ajudar. Isso é que é pecado. Ele não quer ter o trabalho. Se já tem comida no meu prato, para que eu vou ter trabalho? Para que eu vou me esforçar se as coisas já estão acontecendo? Esse é o preguiçoso. Ele é uma vergonha. E a sua esperteza nada mais é do que malícia diabólica. O apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, quem não quer trabalhar, também não coma. O apóstolo Paulo vai dizer que, veja, me perdoe, irmão, não sei se é aos Colossenses. Quem não estava trabalhando, os preguiçosos, tanto estava comendo dos outros crentes, quanto também estava se metendo na vida alheia. Veja, aquela pessoa que é ociosa, aquela pessoa preguiçosa, ela, em vez de olhar para si, ela está com tempo disponível para estar olhando para a vida dos outros. Rapaz, se eu tivesse ocupado com os meus afazeres, se eu tivesse ocupado, correndo atrás de colocar a comida na minha mesa, eu não estaria com tempo disponível para estar olhando a vida dos outros, não. O preguiçoso, ele corre esse risco de padecer de fome, como disse o versículo 15, porque ele não quer ter esse trabalho. Veja, ele prefere padecer de fome. Não é o que a gente vê muitas vezes, irmão. Rapaz, tu prefere estar nessa vida assim. E ele vai dizer, não se meta na minha vida não. Ou então, não me julgue. E alguém vai dizer assim, rapaz, aquela pessoa com tanta saúde, com tanta sabedoria, né? Pessoa inteligente, né, rapaz? Tão capaz. E ele vai dizer, não me julgue pela condição em que eu estou. Mais uma vez, irmãos, sempre a pessoa preguiçosa, ela é cheia de razão, por isso que ela permanece assim. E ela veja só, ela vai ser prejudicada, vai prejudicar as pessoas que estão sob sua responsabilidade, mas continuando cheia de razão ainda. Ela não vai abrir mão do seu pensamento. Vai sofrer as consequências disso, mas não vai se consertar.
E aí por isso que eu posso dizer, Deus nos livre. Irmãos, sobre um exemplo, né, de tantos que a gente pode ver, das obras que Deus de antemão nos chamou para fazer, sobre o que o Novo Testamento vai falar, os apóstolos vão nos ensinar sobre o trabalho. Mas enfim, irmãos, logo quando a gente abre a Bíblia em Gênesis, modelo de trabalho, o modelo de diligência, modelo de perfeição daquilo que nós deveríamos ter em tudo que a gente faz. O preguiçoso, quando tem que fazer, ele faz as coisas meia boca, de qualquer jeito. Mas nós temos um modelo perfeito, que é Deus. Em tudo o que Deus fez. Nos relatos de Gênesis, capítulo 1, pelo menos, até o capítulo 3. Veja, irmãos, tudo aquilo que foi criado por Deus, nós vemos que Deus, Ele fez com excelência e com disposição. O preguiçoso não faz, se ele tiver que fazer, nem com excelência e com disposição. Nós vimos que quando Deus criou, cada coisa que Deus criou, Ele se agradou de tudo aquilo que Ele fez. Tudo aquilo que Deus fez com suas mãos, Ele viu que tudo que Ele fez era bom. Bom no conceito de perfeito. O preguiçoso não está nem aí para o seu trabalho, para o seu ofício. A maneira como ele faz. E pasmem, veja, para a igreja, como ele faz as coisas para a igreja. Como ele faz para a sua esposa, como ele faz para os seus filhos. Nem com diligência, nem tem disposição para isso. E aí tem as suas justificativas. E nem muito menos tem prazer em ver o que ele fez. Assim como Deus teve em cada coisa que ele fez. De novo, tudo que Deus fez com excelência, com vontade, com empenho. Veja, Deus se agradou de tudo aquilo que ele fez. O preguiçoso não se orgulha do que ele fez, porque ele fez jogado, porque ele fez de qualquer jeito, porque ele fez com má vontade, sem disposição nenhuma. E uma coisa incrível, irmãos, depois de ver toda a excelência da criação de Deus, toda a maravilha, toda a perfeição de tudo que Deus fez, todo o cuidado, né, que Deus teve para fazer, para trabalhar, fazer, vir à existência. Veja, de olhar para o que fez e dizer assim, rapaz, que incrível. O homem dizer, eu estou satisfeito, eu olho para minha esposa, e minha esposa não tem do que reclamar, rapaz. Alegria, satisfação do homem, dele chegar em casa e dizer, oi meu amor, e a mulher não ter do que reclamar. Ela não ter do que reclamar, porque ela não é uma mulher carente. Não tem carências nenhuma a mulher. E quando chega em casa vê os filhos, ainda que tenham, né, necessidade de disciplina e de conversas e ensino. Veja, mas ele dizer que maravilha, o meu lar, que satisfação, que prazer voltar para casa. Fruto do meu trabalho, fruto do meu empenho. Uma coisa incrível no relato de que Deus fez todas as coisas com toda a perfeição, com toda a excelência, se agradou do que fez. Uma coisa maravilhosa que Deus fez foi descansar. Veja, ele se deleitou no seu descanso. Por que Deus? Veja, por que Deus descansou? Eu fico meio assim, preocupado com essa expressão que eu vou usar. Por que é que Deus tinha o direito de descansar, né? Que Deus me perdoe se eu estiver errado nisso. Mas eu quero colocar isso humanamente. Que direito um homem tem de descansar agora? Veja, ele só descansa, o homem, ele só descansa fisicamente e emocionalmente, quando ele sabe
que ele já cumpriu os seus deveres. Todos os seus deveres no trabalho foi confiado a ele. Veja, e dentro da sua casa, e dentro da igreja. Civilmente, eclesiasticamente e familiar. Estou quite. Cumpri os meus deveres. O homem, ele agora pode descansar. Aí a sua esposa corre para servi-lo, se agrada, em vez de reclamar, dizer, está aí com os pés para cima, e está aí fazendo isso, o mundo todo se acabando ao redor. Vou dizer mais uma vez o que eu digo aos homens: se sua mulher reclama, é porque ela está carente de alguma coisa. Você está deixando a desejar em alguma coisa. Então, cale sua boca, seu preguiçoso, e trabalhe, e supra a necessidade da sua esposa e dos seus filhos. São sua responsabilidade. Vire homem. Acorde desse sono profundo. Isso que você está vivendo é um sonho maléfico, demoníaco, inclusive. Nenhum homem foi vocacionado para isso. Veja, depois da jornada de fazer todas as coisas, Deus descansou. Tudo o que Deus fez era perfeito. Estava tudo no seu devido lugar. Tudo nos conformes. Prestem atenção, homens. Não faltava nada. Aí Deus descansou. Todas as vezes que eu estou voltando para casa dia de semana, e aí eu vejo um homem num bar tomando uma cerveja. É só um exemplo, tá, irmãos? Na minha cabeça vem logo, rapaz, está tudo bem dentro de casa, viu? Está tudo bem dentro de casa. Para esse cara estar no bar tomando uma cerveja, é porque sua esposa já foi atendida em todas as suas necessidades. Os seus filhos também, ele sabe o que é que os filhos estão fazendo e aonde estão. Estão todos supridos. Ou senão esse homem, ele é um covarde. Veja, ele é um vil e desprezível covarde. Esse homem é um covarde. Não é um homem. Veja, no padrão de Deus, ele não é um homem. Porque não significa ter virilidade, porque não significa ter agressividade. Isso não é masculinidade. Isso é masculinidade no conceito humano, mundano. Mas no conceito de Deus. Veja, irmãos, isso se aplica a gente que se diz crente também. Por que eu não me dou o direito de comer um sanduíche na rua antes de chegar em casa? O senhor está gordo demais. Não é por isso, irmãos. Eu quero saber como é que está a minha família, se eles estão alimentados. Se eles estão comendo uma coisa gostosinha como eu estou comendo aqui na rua. Por isso que eu não me dou o direito de fazer isso. Não é regra. Mas por quê? Por que não? Porque a prioridade é ela. Porque a prioridade é ela, ou, falando das minhas filhas, são elas. Eu posso descansar. Mas quando tudo carece dos teus deveres, das tuas obrigações, e tu bota os pezinhos para cima, veja, e quando você se oculta, quando você silencia como Adão, preguiçoso, ocioso, espere que vai vir, como dizem em Provérbios em outro momento, repentina destruição sobre sua vida. Alguma área da tua vida vai desabar e depois outra e outra. Paulo, conhecendo esse padrão de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer sobre como nós devemos fazer com os nossos irmãos. E eu sempre levo isso, se na igreja é assim, imagina como deve ser dentro de casa. Sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Efésios 6, 7. Veja, Eclesiastes 9, 10. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aí, mais uma vez, o exemplo daquele homem que morreu, e aí o pastor não tem um sermão, não tem uma pregação para falar, fica elogiando o defunto, e elogia, se é um homem trabalhador, dedicado à sua esposa, aos seus filhos, um bom exemplo.
Então a viúva bate no filho assim que está ali chorando e diz: corre lá e vê se é teu pai que está deitado ali mesmo. Porque, no fundo, a viúva sabe, os filhos sabem. O ocioso e o preguiçoso, quem é que levava a família nas costas? O nosso maior exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18. Quando Jesus Cristo estava fazendo no sábado obras de piedade, quando ele curou no sábado, aqueles cheios de razão, os religiosos cheios de razão, vieram censurar e condenar aquilo. Jesus Cristo disse, mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja, o filho se fazia igual ao pai. O pai trabalhava. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Jesus Cristo se fazendo igual a Deus. Veja o modelo. Veja o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser das minhas filhas, pelo que eles têm visto em mim. Eu espero que sejam filhas piedosas já a partir de quê, irmãos? Eu vou esperar que minhas filhas cresçam moças crentes? Eu vou esperar que elas sejam boas donas de casa, boas esposas? Certamente os maridos delas vão dizer: pai, que pai miserável ela teve, viu? Olha como ela é, olha o comportamento dela. E onde foi que você trouxe isso? Você não tinha pai, não? E a vergonha do que eu vou estar presente sempre na vida delas, ou de elogios, ou de coisas terríveis, que talvez os maridos desavisados delas vão perceber só depois que casarem. As nossas responsabilidades, Jesus Cristo não deixou de fazer aquilo que precisava ser feito. Veja, indo de encontro a tudo que era religião, a religiosidade, o mais rigor da religião, ele foi lá e fez. Tem ninguém fazendo não, eu vou fazer. Ninguém ali fazia nenhuma obra de piedade, eu vou fazer. Irmãos, Jesus Cristo, ele encarna na criação. Veja, Jesus Cristo sofre todas as humilhações de ser homem, todas as emoções, inclusive, ele padeceu isso daí. Terrível para o Criador, para o Todo-Poderoso, para o Todo-Santo, Todo-Puro, ter que se submeter a tudo isso. Teve fome. Come, Jesus. Eu tenho uma obra para fazer. Eu tenho uma obra para fazer. Ou então dorme, Jesus. Muito sono, com muita fome, porque não parou. Porque não ficou ocioso, porque não foi preguiçoso. Aí veja, morre. Ressurge dos mortos. Eu vou sumir daqui. Não. Ainda assunto aos céus, ressurreto, permanece conosco, com seus discípulos, apareceu aos seus discípulos. Veja, no céu agora, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele continua trabalhando. Por isso que, quando nós ouvimos falar da obra, estudamos a obra de Cristo, nós vimos que ela é contínua e que não acabou ainda. Por que a obra de Cristo não acabou ainda? Veja, porque Ele está fazendo contínua intercessão por nós, ao lado de Deus, mantendo a declaração de justiça em nós, a garantia. Ele não parou, Ele não dorme como não dorme o guarda de Israel, não dormita. Um soldado, ele não dorme, ele espera. Veja, um homem, um valente,
Ele não cochila. Ele não se distrai. Ele não é inerte. Foi confiado a ele a esposa, foi confiado a ele os filhos, foi confiado a ele a igreja. Ou talvez não, e também seu ofício no mundo aí fora, para que lá também você brilhe a luz de Cristo. Irmãos, o nosso maior exemplo, veja, eu posso sair daqui e continuar do mesmo jeito, mas veja, eu não vou sair diante de Deus. Veja, observe que eu coloquei em Deus o modelo da criação e botei em Deus o modelo da redenção. Os dois aspectos, criação e redenção, de como trabalham, de como trabalharam. Veja, prestem bem atenção e eu encerro. Daquilo que Deus começou, construindo um jardim para a gente, Ele continua trabalhando, construindo um reino para nós. Preparando um lugar para mim e para você. Ele disse, se não fosse, eu não teria dito. Então, eu não me constranjo mais porque eu saio daqui a pouco da presença do pastor e dos meus irmãos. Permanece ainda na presença dos seus pais jovens. Permanece na frente das suas esposas, dos seus maridos, dos seus filhos. E principalmente na presença de Jesus Cristo, daquele que não parou um minuto de trabalhar em seu favor. Amém, queridos? Que o Senhor nos conceda graça para batermos o pó e nos levantarmos e trabalharmos continuamente para a glória de Deus. Amém, queridos?